completa. Passemos a meditar neste assunto tão importante. Oremos para que o Senhor nos abra a mente e o coração, para entendermos e entesourarmos as grandes verdades da Palavra de Deus sobre o arrebatamento da Igreja. O arrebatamento descrito na Bíblia. Convém lermos o que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O tempo do arrebatamento será um ano determinado. Num certo mês, dia, hora e minuto e segundo, só Deus sabe. O arcanjo ressoará sua voz, a trombeta de Deus tocará, o Senhor virá buscar a sua igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Lucas 17, 34 a 35, apresenta a cena noturna e diurna. Se Jesus vier às 14 horas no Brasil, no Japão serão 2 da madrugada. Aqui é dia e lá é noite. Será um dia calmo. O padeiro prepara o pão, lojas abertas, todos trabalham. Aviões cortam os espaços, ônibus e trens e carros trafegam. Uns se casam, outros fazem negócios, plantam, colhem. Os juízes julgam, a polícia age, os grandes governam. No outro hemisfério as criaturas humanas dormem, e o Senhor Jesus aparecerá nas nuvens. Os mortos em Cristo ressuscitarão, e com corpos glorificados começam a subir para o encontro com o Senhor nos ares. Nós, os vivos, no abrir e fechar de olhos, seremos transformados, e com corpos glorificados juntamente com os ressuscitados, subiremos também. No arrebatamento, Jesus não virá à terra. O encontro da noiva com o noivo será nos ares. Marido e mulher dormem na mesma cama. Um será arrebatado e outro não. Pais e filhos ao redor de uma mesa, os pais irão e os filhos não. De aviões e ônibus muitos serão arrebatados. De fábricas e lojas, de fazendas e sítios, do palácio e da choupana, do asilo de velhos e de orfanatos, de escolas e universidades. Um alarme geral nas cidades, muitos procurando seus queridos que desapareceram, muito choro, muita lágrima, quanta tristeza, e os que ficaram curtirão dor terrível. Ouviram do amor de Cristo, nunca levaram a sério o problema de sua conversão, foram deixando Cristo para amanhã, para depois, continuaram no pecado, fecharam o seu coração e agora é tarde demais, muito tarde. Enganaram os homens, mas não a Deus. Choram, lamentam. Cristo arrebatou a igreja e eles ficaram. O relógio de Deus assinalou o fim do tempo da graça de Deus. E nesta altura eu pergunto: você vai ser arrebatado ou vai ficar? Você tem Cristo no seu coração ou apenas é um crente nominal? Você tem enganado aos homens, mas não engana a Deus. Ainda há tempo. Se você não tem Cristo, pode aceitá-lo agora. Não brinque com Cristo. Enquanto é tempo, entregue seu coração ao Senhor. Jesus virá breve buscar a sua igreja. Você vai com Jesus ou vai ficar? Algumas lições sobre o arrebatamento da igreja são oportunas. Quem vai ser arrebatado? Aqueles que têm realmente Cristo no coração, lavaram as suas vestes no sangue de Jesus e têm o seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. Você tem certeza da sua salvação? Tem mesmo? Então vai ser arrebatado. E eu lhe pergunto, seu pai vai ser arrebatado? Sua mãe, seu irmão, sua esposa, seu esposo, seu filho, seu vizinho, seu colega, seu companheiro? Quando Cristo arrebatar a igreja, o anticristo, que é o diabo, e já está no mundo limitado pelo Espírito Santo, terá plena liberdade.
encarnado num homem, governará o mundo. Chegará a uma grande fazenda com centenas de bois e perguntará: de quem é tudo isto? Do servo de Jesus, lhe dirão. E com gargalhadas tomará conta de tudo. Apossar-se-á de indústrias, lojas, dinheiro, casas, carros, que os servos de Jesus arrebatados deixaram. Diante disso, não devemos transformar uma parte do nosso dinheiro em Bíblias, Novos Testamentos, folhetos. Leia Apocalipse capítulo 7. Urge vigiarmos sem cessar. Jesus agonizava no Getsêmani e os apóstolos dormiam. E a igreja de hoje não parece dormir enquanto Jesus soluça por este mundo perdido? A igreja dorme, a cachaça e o cigarro, e as drogas dominam os homens. A igreja dorme, e o meretriz, e o furto e o crime avançam. A igreja dorme, e o jogo prolifera e o pecado destrói. Os homens se desesperam e caminham para o suicídio. Senhor, desperta a tua igreja, desperta. Olha para a tua noiva, Maranata. Vem, Senhor Jesus, para levar a tua igreja. Amém. A grande tribulação. O assunto aqui é a grande tribulação. Leia repetidas vezes Marcos 13:19. Note que se trata de uma tribulação sem par, de um sofrimento que não houve, não há e jamais haverá. E tudo neste mundo caminha a passos largos para essa conjuntura. Você deve pensar seriamente nesse fato bíblico. Se é crente, procure acertar sua vida com Deus, pondo tudo no altar e vivendo em retidão. Se não é crente, receba Jesus agora mesmo, antes que seja tarde demais. Cristo será o refúgio seguro para a sua vida, e em Cristo você estará livre da grande tribulação. A grande tribulação nos planos da história. A história dos judeus começou com Abraão, avançou para a lei e chegou em Cristo ao tempo da graça, a porta da bênção e da oportunidade. A porta da graça cerrar-se-á com o arrebatamento da igreja. Uma vez arrebatada a igreja, o mundo viverá um período de 7 anos antes que Jesus volte para julgar as nações. É a última semana das 70 de Daniel 9. É o tempo quando voltará para tratar novamente com os judeus. Este período é chamado de Grande Tribulação. Tanto no Velho como no Novo Testamento, este é tempo chamado Dia do Senhor, dia de sofrimento e angústia, dia de dor e tribulação. A grande tribulação na Bíblia. O Senhor Jesus bem o descreveu em Marcos 13:19, cuja leitura faremos. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Como se vê, não se trata de uma tribulação qualquer, mas de um sofrimento como nunca houve neste mundo e nem jamais haverá. Os judeus, no tempo da graça, além de muitos, tiveram grandes massacres. O primeiro foi no ano 70, quando Tito, general romano, matou em Jerusalém 1.100.000 judeus. O segundo foi com Dom João III de Portugal, que se ajuntou ao rei da Espanha e queimaram vivos cerca de 2 milhões de judeus no século XVI. E o terceiro com Hitler, que matou na Europa 6 milhões de judeus de maneira bárbara e vil. E que diríamos das atrocidades de Lenin e Stalin, responsáveis pelo massacre de mais de 40 milhões de pessoas? Mas tudo isso tornar-se-á nada diante do que será a grande tribulação. Esta será de sofrimento tal que nunca houve neste mundo e nem haverá jamais. A igreja, todavia, não entrará nesse cone de sombra e nem nesse cadinho de dor e sofrimento. Será para o mundo que não foi arrebatado e para o judeu que ainda não crê em Jesus. Deus derrama juízos severos. O livro de Apocalipse declara que haverá 2 vezes, pelo menos, em que Deus derramará seus juízos sobre a terra. O primeiro é chamado de trombetas e o segundo de flagelos. O primeiro registrado em Apocalipse 8, 9, 10 e 11 e o segundo em Apocalipse 16. Apocalipse declara isso. Como, entretanto, sabemos se Apocalipse tem ou não possibilidades de cumprimento hoje? Quem nos vai revelar o mistério? Um homem espiritual? Um grande professor de seminário? Não.
A palavra vem da ciência, que muitas vezes é ateia e materialista. Dois grandes cientistas da atualidade. Note bem que digo cientista e não pseudocientista. Um se chama Nigel Calder e o outro Robin Clark. Este escreveu no dia em que o mundo acabou, cujo último capítulo se intitula O Botão Apocalíptico, e aquele escreveu Se Não Houver Paz. Nestes dois livros dos maiores cientistas de hoje, declara-se que 3 armas existem para acabar com este mundo: nucleares, bioquímicas e bacteriológicas. Em cada uma delas há 10 possibilidades para destruir nosso planeta. Portanto, 30 possibilidades para destruir este mundo que agora existe. Se o homem pode destruir este mundo, quanto mais Deus. Apocalipse então está cumprido. Falta somente o dedo de Deus. A roda viva do céu girará, a igreja será arrebatada e o mundo mergulhará primeiro no caos do diabo e depois dos juízos de Deus. Então o que está escrito em Apocalipse cumprirá. O primeiro anjo tocou a trombeta e caiu fogo sobre a terra, e 1/3 da população morreu. O segundo anjo tocou a trombeta e fogo caiu no mar, e grande destruição houve. O terceiro anjo tocou também a trombeta, e uma estrela do céu caiu sobre as fontes das águas, que se tornaram amargosas como absinto. O quarto tocou, e foi ferido o sol, e a lua, e as estrelas, e houve trevas, e nesse ritmo os juízos de Deus vão caindo sobre os homens. E os flagelos de Apocalipse 16 continuam, o derramar com fogo, sofrimento e destruição. Diante disso, que vamos fazer? Antes que seja tarde demais, vamos levar o Evangelho de Cristo àqueles que estão nas sombras da morte e caminhando para a perdição eterna. Hoje é o dia da graça, Cristo salva. Amanhã é o arrebatamento, e subirão os que tiverem Cristo no coração. Depois de amanhã será a grande tribulação, e os que não tiverem Cristo curtirão dor terrível. Preparemo-nos, portanto, para o grande dia, antes que seja tarde demais. Enquanto é dia, levemos Cristo aos pecadores, pregando-lhes a tempo e a fora de tempo. Anunciemos hoje de coração: o Rei está voltando, a trombeta está soando, meu nome a chamar. O Rei está voltando, aleluia, Cristo vem me buscar. E com nossa vida no altar do Senhor, oremos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém.